Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor esta noite? Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. Enquanto você acha, eu quero externar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por ter nos trazido até aqui. Como o pastor Marcelo Montiel acabou dizendo, a gente estava vindo, de repente o trânsito parou, bastante carro, o povo pela frente da praia, e não sabia, uma árvore caiu, o pessoal chamando, né? Vamos todo mundo se reunir para tirar a árvore da estrada. E eu pensando, Jesus, se eu sair dessa chuva toda, como eu vou para a igreja? Enrolei um pouquinho, irmão, daqui a pouco começou a passar os carros, um a um devagarzinho, e graças a Deus estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Quero agradecer também ao pastor dessa igreja, ao pastor Marcelo Montiel, pela oportunidade, aos líderes que acabaram aqui, segundo dirigente do presbítero Dinaldo, nosso irmão Nildo, Diácono Nildo, líder de missão, nosso irmão Diácono Everton e as suas esposas. Louvado seja Deus por esse trabalho realizado aqui neste lugar, amém? Quantos acham de amém? Amém. Êxodo capítulo 31. Glória a Jesus. Irmãos, como o pastor falou, eu sou líder de missão, líder geral de missão, então não espere outra coisa. Nós vamos falar de missão, desse chamado excelente que Deus outorgou a seu povo. Êxodo capítulo 31, versículos de 1 a 5. Quantos achou? Diga amém. Amém. Lemos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi o Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, louvado seja Deus, e em lavramento de pedra, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo labor. Amém, meus irmãos? Podeis tomar assento. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse nome Bezalel não é um nome assim tão conhecido. Não se vê falar muito nesse nome, mas foi um nome escolhido por Deus, assim como o seu nome, assim como o meu nome. Deus nos chamou para uma grande obra. Louvado seja Deus, igreja que chama Bezalel, irmãos, para a construção interna do tabernáculo do Senhor, onde este mesmo Bezalel vai cuidar de todos os móveis da casa do Senhor, seja ele de ouro, seja de prata, de bronze ou de madeira, a bacia. Louvado seja Deus, o lugar do holocausto. Deus encheu este homem de sabedoria do Espírito Santo para que assim fizesse a sua obra. Louvado seja Deus, que no nosso meio, irmãos, missionário, eu creio que aqui tem muitas pessoas que aderem a esse departamento de missão, e Deus tem nos chamado, irmãos, pelo nosso nome, para que assim nós façamos uma diferença. Louvado seja Deus. No livro de
Não foi diferente de Moisés. Louvado seja Deus, a Bíblia vai falar no Êxodo 3:8, que Deus envia Moisés para libertar o povo de Israel de um cativeiro no Egito, onde o povo era escravizado. Presta bem atenção, irmãos, nessa palavra. Onde o Senhor demonstra o seu amor àquela nação de Israel. Deus, ele agora levanta Moisés com o braço forte, irmãos, e ele vai lá e ele liberta aquele povo. E começa agora uma caminhada pelo deserto, uma caminhada não árdua, mas Deus não desamparou o seu povo. Louvado seja Deus, Deus não deixou que nada faltasse àquele povo. Mas pense, irmão, num povo que reclamava, um povo que murmurava. Se nós formos trazer para os dias de hoje, irmãos, não mudou muita coisa. Se chove, nós temos desculpa para não vir à igreja. Se faz calor, nós temos desculpa para não vir à igreja. Se está frio, nós temos desculpas para não vir à igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que enfrentaram esse tempo chuvoso para estar aqui, para vir adorar a Deus, oferecer algo especial ao Senhor, como você tem preparado dentro da sua casa, e também ouvir a voz do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus, pois o nosso Deus, irmãos, Ele quer falar aos nossos corações acerca desse trabalho missionário. Vamos, irmãos, unir as nossas forças agora com os nossos irmãos que estão na frente desse trabalho. Irmãos, a peleja foi tão grande que a Bíblia vai dizer que Moisés, ele não alcançou a promessa de Deus. Deus prometeu àquele povo uma terra que manda leite e mel, mas agora aquele povo reclama tanto que o servo do Senhor perdeu a sua razão, virou-se, e acabou que Deus não permitiu que ele adentrasse na terra prometida, irmãos. Quantas vezes, irmãos, a nossa liderança perde a razão por nossa culpa, que nós reclamamos, que nós falamos uns dos outros. Louvado seja Deus. E Deus, irmãos, está cobrando de nós esta noite. Vamos, irmãos, arregaçar as nossas mangas. Vamos unir força com esses homens e mulheres de Deus para fazer a obra do Senhor. Porque esta obra não é apenas para mim, irmãos, não é para Nildo, não é para os seus companheiros, irmãos, essa obra é da igreja de Deus. Quem sabe, irmãos, ou não serei chamado mais nesse lugar, irmãos, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante a tarde, eu estarei falando para essa igreja. Nós, como missionários da última hora, precisamos tomar atitude. Precisamos, irmãos, agora mudar o cativeiro. Louvado seja Deus, Moisés agora, irmãos, trabalhando na provisão daquele povo. Eu fico imaginando quantas dificuldades eles passaram. E Deus subindo, coluna de fogo durante as noites geladas. Quando o calor era intenso, Deus mandava uma nuvem fazendo sombra para aquele povo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nem o calçado dos seus pés se desgastaram.
De novo, o povo de Israel pecou contra o Senhor e Deus abriu mão deles. Irmãos, talvez se fosse eu pensava da mesma sorte, mas Deus ama aquele lugar, irmãos. O que é que nós vamos fazer? Quem sabe nós olhamos lá para fora, meus irmãos, mas Deus já deu tantas oportunidades para eles, e ainda continua pecando contra o seu Deus, ainda continua fazendo coisas que desagradam a Deus. Eu vou abrir mão deles. Ei, Deus ama aquele povo, assim como ama a mim e a você. Louvado seja Deus. Irmãos, o sangue de Jesus derramado na cruz foi por mim, por você e por aqueles que estão lá fora, irmãos. Essa mesma graça que nos alcançou para os nossos dias de hoje, irmãos, precisa alcançar aquelas pessoas, e Deus colocou essa responsabilidade sobre as nossas mãos. Agora eu pergunto, irmão, será que dentro da sua família todos são cristãos? E o que é ser cristãos? É ser parecido com Cristo. Ainda hoje pela manhã, na aula dominical, uma lição mais ou menos parecida com o que nós estamos vivendo aqui nesta noite, irmãos. Falava sobre Cristo, sobre o que é cristão, sobre uma igreja consciente do seu chamado missionário, sobre uma igreja que produz discípulos. Irmãos, será que nós, como igreja do Senhor, temos produzido esses discípulos? Será que nós temos preocupado com essas cadeiras vazias, sendo que há muitas pessoas lá fora, irmãos, para preencherem esses lugares? Louvado seja Deus. Jesus conta uma parábola, irmãos, a qual ele diz que ele fez um grande banquete e mandou chamar os homens importantes para o seu banquete, para lhe cear com ele. Só que todos eles tinham uma ocupação, meus pastores. Alguém diz, mas eu comprei uma fazenda, eu comprei uma junta de boi, pastor Marcelo Montiel, e eu preciso experimentá-la. Outro diz, eu me casei, eu preciso sair para minha noite de lua de mel. Aí Jesus, na sua palavra, vai dizer: não saia pelas ruas chamando aos indignos, para que encha a minha festa. E quando saíram, irmãos, para buscar esses indignos, me encontraram no meio deles. Quem sabe você olha, irmãos, e fala assim: mas eu também era indigno e eu fui encontrado. Irmãos, é só olhar pelo retrovisor, não olhar para trás, irmão. Você costuma olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé e da salvação, da nossa salvação. Mas olhe pelo retrovisor e lembre quem você é e como foi alcançado. Eu tenho um grande e triste testemunho, irmãos, de como eu fui alcançado de uma maneira terrível, em um lar totalmente desequilibrado. Louvado seja Deus, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, e eu creio que Ele teve misericórdia também da sua vida. Mas será que nós temos misericórdia de quem está lá fora, meus pastores? Jesus também conta a outra parábola de alguém que vivia uma dívida impagável. Aí o dono daquela dívida vai e perdoa. Aquela pessoa sai dali e encontra alguém que devia para ele e encerrou na prisão. Louvado seja Deus. E agora esse cara chega ao conhecimento do primeiro senhor da dívida impagável e manda buscar aquela pessoa e
encerra na prisão, porque ele recebeu misericórdia, mas não teve misericórdia. Nós recebemos, irmãos, um dia do Senhor as misericórdias do céu para a nossa vida, mas muitas vezes não temos misericórdia dos outros que estão lá fora padecendo. Quem sabe, irmãos, nesse tempo chuvoso, alguém se encontra em um lugar desabrigado, tomando chuva, se molhando, sendo escravizado, assim como a nação de Israel, a qual Deus nunca desistiu desse povo. Quem sabe é o tempo que nós lembrarmos disso, irmãos, e pensar: olha, Deus, Ele teve misericórdia muitas vezes da nação de Israel. Eu já preguei tanta palavra do Senhor lá fora, eu vou continuar pregando, eu vou continuar buscando. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós lemos Êxodo 31, no verso 2, observe o que o anjo do Senhor vai falar para Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Observe que quando Deus chama diretamente a Abraão, não precisou dar característica. Quando Deus chama Moisés, não precisou dar característica. Mas quando Ele manda Moisés chamar, Ele vai dar característica para que não erre. Louvado seja Deus. E assim Moisés chamou a Bezalel para fazer a obra do Senhor. Irmãos, quando Deus escolheu você, Ele não errou no chamado. Aleluia. Deus te escolheu a mim, porque olhou para nós, Tiago e Nildo, e viu em nós a chama, a vontade de trabalhar na seara. Louvado seja Deus. Mas nós muitas vezes, irmãos, precisamos de um chacoalhão. Precisamos de alguém, irmãos, chegar a nós e dizer: olha, o teu vizinho não é crente. Olha, na tua casa tem alguém que não é crente. Lá no teu trabalho tem alguém que não é crente. Ah, mas eu já falei. Continue falando, irmãos. Irmãos, eu tenho um filho dentro da minha casa que é desviado. Mas todos os cultos, quando ele está em casa, irmãos, eu chamo para vir para a igreja. Ainda hoje eu chamei: filho, vamos para a igreja. Coloca o seu terninho e vamos para a igreja. Por nada, cara. Para a praia, para quebrado. Irmãos, eu vou desistir. Eu não vou desistir, irmãos. Ele tem o mesmo valor para Deus que eu, irmãos. O sangue foi derramado pela minha vida, foi derramado pela vida dele. Quem sabe você olha para alguém da sua família e diz: mas aquele camarada não tem mais jeito, não. Ei, quem é você para julgar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A nação de Israel, irmão, viveu uma situação intermitente. Eles ora agradavam a Deus, ora eles desagradavam a Deus. Ora eles estavam, irmãos, assim com Deus, e horas eles estavam adorando a deuses pagãos. E Deus deixava eles sofrer, irmãos, para aprender. Deus deixava eles sofrer, irmãos, para que eles entendessem que Ele é amor, mas também é justiça, irmãos. Irmãos, Deus chamou um moço sem experiência para fazer algo que nunca tinha feito. E o seu nome era Noé. Todos conhecem a história. E agora Noé começa a fazer um lindo trabalho, irmãos. Um trabalho de longo prazo. Deus mandou ele fazer uma arca e deu para eles a circunferência, as medidas. E agora ele começa o seu trabalho e apregoando a palavra.
E ele conseguiu, por fim, irmãos, ganhar apenas a sua família. Talvez nós, como crentes, a vida inteira não tenhamos ganhado nem a nossa família para o Senhor. Irmãos, não é uma palavra para você gritar e dar glória, se alegrar, não, irmãos, é uma palavra para nós despertarmos. Louvado seja Deus, é como eu falei no começo da palavra. Eu, como liderança, irmãos, de missões, eu não posso chegar aqui e dizer está tudo bem. Eu não posso chegar aqui e não dizer está ótimo. Não, nós precisamos, como missionários do Senhor, levantarmos, irmãos, para fazer a obra de Deus. Isso, irmãos, está no Velho Testamento. Mas no tempo da graça, o presbítero Edinaldo também tem um chamado de Deus. Jesus, ele libera uma palavra em Marcos 16:15, que é muito comum se falar em cursos de missões. Uma ordenança de Jesus: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Mas esses chamados agora do Novo Testamento têm critério para se levantar obreiro na casa do Senhor. E nós vamos ler em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Eu deixei separado aqui, irmãos. Não pensa que acabou, não. Louvado seja Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Começa assim, irmão, dizendo: olha só o título, diz: os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, uma excelente obra deseja. Agora vem, louvado seja Deus, aquilo que é necessário, os critérios que devemos obedecer como missionários do Senhor. O camarada precisa. Versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? São esses critérios observados para um missionário ter sucesso naquilo que ele foi levantado para fazer. Eu preciso, irmãos, ter um autocontrole de mim mesmo. Eu preciso ser vigilante. Eu preciso, irmãos, dominar a palavra de Deus, a Bíblia, a maior profecia de todos os tempos, que tem vencido gerações e chegado até nós nos dias de hoje. Agora, irmãos, chega no culto de ensino da palavra de Deus, eu não apareço. Mas a palavra tem que estar dizendo que o camarada tem que ser apto para ensinar. Mas se eu não venho aprender, como que eu ensino? Uma célula de ela. Se eu não venho para a escola bíblica dominical a aprender do Senhor, como eu vou ensinar, irmãos? Eu tenho um outro testemunho para contar. Certa feita, eu fui com um outro presbítero visitar alguém lá na Santa Casa de Santo, Diaconil. E chegando lá, a gente tomamos um elevador. Tinha uma mulher no comando da máquina. Chegando lá, lá que nós íamos descer, a gente com a Bíblia na mão, ela olhou para mim e disse: você é crente, né? Está com a Bíblia na mão? Eu disse: sim, sou crente. Abra a palavra para mim. Eu preciso que Deus fale comigo.
E ali eu fiquei de todas as cores, irmãos, porque eu não tinha palavra alguma para ler para aquela mulher, pois eu tinha naquele dia pegado a Bíblia, posto debaixo do braço e ido para lá. É assim, irmãos, que muitas vezes os crentes da atualidade, às vezes até chega a perder. Eu conheço pessoas, pastor, que já perdeu a sua Bíblia. Chega na hora de ir para a igreja, não sabe onde está a sua Bíblia. Não tem mais intimidade com a palavra do Senhor. Não tem mais aquele tempo dedicado nisso para ler, para aprender. E agora como que eu ensino? Se eu não aprendo, pastor Marcelo, Tiago, eu ainda trago para a igreja, porque se eu chegar na igreja sem a Bíblia, alguém vai olhar para mim e vai dizer: crente que é você. Mas esses critérios aqui falados, irmãos, precisam ser observados no obreiro que deseja fazer missões, porque lá fora, irmãos, nós vamos deparar com pessoas entendidas da palavra, porém desviadas do caminho do Senhor. E ali você vai de qualquer maneira, ele não falar para ele, você passa vergonha. Outra vez eu passei vergonha, irmãos. Louvado seja Deus. Eu fui falar de Deus para uma pessoa. Essa pessoa até já faleceu. O nome dessa pessoa era Rincon, uma pessoa que andava fazendo coisas terríveis, porém desviado, muito conhecido da palavra de Deus. E eu comecei até falando bem, irmãos, mas quando aquele moço tomou a oportunidade da palavra, ele falou a Bíblia de capa a capa, e eu fiquei sem saber o que dizer, irmãos. Quando a palavra fala para nós aprendermos a palavra do Senhor, é porque nós vamos encontrar essas situações lá fora, e nós, como missionários do Senhor, precisamos estar preparados para combater, irmãos. Porque alguém diz assim: ó, combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Irmãos, mas que bom combate é esse que nós vamos combater? E todas essas situações que eu contei não foi um combate, eu saí de lá apanhado. Eu apanhei bastante, irmãos. Eu fui evangelizar e saí evangelizado. No caso do elevador, eu abri a Bíblia, e ali não foi eu sei que foi Deus puro. E eu li o versículo onde abriu, que eu não prestei atenção nem no que livro era, de tão nervoso que eu fiquei. E eu li aquela palavra, aquela pessoa se emocionou, e ainda disse para mim: era isso que eu precisava ouvir de Deus. Aí ela abriu a porta do elevador e eu saí. Louvado seja Deus. Com você, com certeza, nunca aconteceu isso. Apenas comigo, irmãos. Mas o Senhor tem cobrado de nós. Então, quando o Senhor nos chama pelo nome, assim como Bezalel, irmãos, esses nomes aqui, a qual Deus falou para Moisés, eram nomes bem conhecidos. Quem nunca ouviu falar de uma passagem a qual havia uma guerra, e Moisés estava com seus braços levantados e Israel descia. Moisés abaixava o braço de cansado, e agora começava Israel perder. Esse nome aqui, era o vô de Bezalel. Ele, juntamente com Arão, foram lá sustentar os braços de Moisés, para que ele ficasse com os braços erguidos e Israel vencendo. Irmãos, o Senhor quer que você continue com os braços erguidos, para que Israel vença. Pois, irmãos, essa nação de Israel é chamada a menina dos olhos de Deus. Deus ama esse povo. Não é exclusividade, irmãos, o evangelho dos judeus, não. O Senhor quer chamar, irmãos, a todos nós. Louvado seja Deus. Então, se nós já recebemos, irmãos,
quando nós chegarmos no céu, a hierarquia vai continuar, irmãos. Aí você vai olhar para alguém e vai dizer: mas por que o Everton tem uma coroa toda brilhando, cheia de ouro? E eu não, a minha coroa não tem nada. Por que o pastor Marcelo não tinha a coroa dele? Chega, parece um farol. E a minha não tem brilho algum. É o preço que ele pagou, irmãos, que eu não quis pagar. Eu me contentava apenas de ir aos cultos, sentar na cadeira, adorar, ouvir a mensagem, vou para casa, volto para outro culto, mas há um intervalo entre um culto e outro, onde você pode trabalhar lá fora. O salmista diz assim: ah, se eu pudesse, moraria na casa do Senhor. E quando você professa essa palavra, se eu pudesse, eu moraria na casa do Senhor, não é que você venha se instalar na igreja, não, porque a igreja é você. É que a presença de Deus não saia de dentro de você. Se você está lá fora, a presença está contigo. Se você está trabalhando, a presença está com você. Se eu estou em casa, a presença de Deus, a presença de Deus está comigo. Então, eu estou morando na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Este culto de missão, meus irmãos, precisa ser um divisor de água para nossas vidas. Sabe por quê? Eu costumo falar sempre lá no culto de missões, irmãos, no dia de culto de missões, pelo menos, os líderes de missões precisam sair evangelizando. Isso é uma ordenância ministerial. Eu acredito, Nildo, que o próximo culto de missões vai chegar pessoas até você e vai dizer: Nildo, eu também quero ir. Everton, eu também quero ir. Eu quero evangelizar, eu quero buscar a palavra, porque eu quero buscar aulas, porque eu ouvi uma palavra que diz que os galardões serão conforme a minha obra aqui na terra. Irmãos, eu costumo falar também, irmãos, que a nossa vida aqui na terra é um ensaio para a eternidade. E haverá eternidade com Deus e sem Deus. Irmãos, eu sei, irmãos, que é uma palavra dura mesmo. Não é uma palavra boa de se ouvir. Certa vez em um sermão que Jesus falava, Diácono Nildo, o povo começou a se dispersar. O pastor Marcelo não tinha ficado com ele e o seu discípulo. E Jesus olhou para ele e disse: ah, vocês também não vão ir? E eles disseram: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida. Então, irmãos, não vai receber para si uma palavra que vai massagear o seu ego. Você erra e alguém diz: não, está tudo bem, fica calmo, porque você tem um dízimo alto, você pode pecar, não tem problema. Irmãos, teologia da prosperidade é coisa do Satanás. Quando você vê alguém pregando, irmãos, ah, vai para a igreja, você vai ter chave de casa, vai ter chave de carro. Irmãos, fuja disso. O inimigo das nossas almas, em Mateus 4, ele pregou para Jesus dessa forma: se tu prostrando me adorares, eu te darei tudo o que você vê. Ainda nos dias de hoje, a gente vê pregações desse nível. Venha para a casa do Senhor, porque Deus vai te dar. Deus vai te dar. Irmãos, o Senhor Jesus não nos prometeu nada físico. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Foi essa a promessa do Senhor. Não é terreno, irmãos. A promessa do Senhor é no céu. Ele disse que iria preparar lugar para o seu povo e disse mais: quando esse lugar estiver preparado, voltarei e levarei para mim mesmo. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que este lugar está preparado, e o que o Senhor está esperando que nós nos preparamos para tomar posse desse lugar, irmão. Louvado seja Deus. Então, nesse dia de hoje, vamos
Eu vou voltar mais vezes aqui, irmãos. Sei que não vai ser para pregar, mas para adorar com vocês, para estar junto com vocês, e ver essas cadeiras cheias, e me orgulhar ainda mais do trabalho realizado. Eu sei que você é um grande homem, e Deus não chamou, poderia ter chamado pessoas melhor para esse trabalho. Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando essa igreja. Amém?